Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e a gente segue agora com o sétimo time do nosso guia da Copa do Mundo de clubes. 6 times aqui já foram mostrados, né? São 2 vídeos por dia, um às 9 da manhã e outras 4:30 da tarde. Todo dia tem 2 times aqui, a gente mostrando como joga e também como chega para a competição, os principais jogadores, e hoje é a vez do Chelsea, um time europeu que certamente chega com ótimas perspectivas para competição. Você quer saber como que chega o Chelsea, de que forma vai encarar o Mundial de Clubes, como terminou a temporada, como foi a temporada, como que funciona o sistema de jogo da equipe inglesa? Então deixa o seu like, porque o seu like é fundamental para que esse vídeo chegue nas pessoas. Mande também esse vídeo para os seus amigos. Você que é flamenguista e está aí já projetando na sua cabeça um duelo Chelsea-Flamengo, quer saber como que vai funcionar? Então manda esse vídeo para os seus amigos flamenguistas, certo? E se inscreva no canal, você que está chegando agora, para que a gente aumente cada vez mais aqui o número de inscritos. Vamos então começar com a campanha na temporada, né? O Chelsea é um time que já figura aí há alguns anos como um dos principais times grandes aí do cenário europeu, né? O Chelsea tem 6 títulos da Premier League, tem 2 títulos de Champions, é um time que está sempre aí chegando nas competições, desde que foi vendido para o Todd Bowley, né? Passou por um período de transição depois da saída do Abramovich, mas agora está se reestruturando, já vai disputar a Champions League de novo. Por conta desses maus resultados, caiu para a Conference, disputou a Conference League e foi campeão, né? Eu estou gravando esse vídeo justamente no dia do título da Conference League, dia 28 de maio, quando ganhou do Betis de 4-1 na final. E esse jogo foi basicamente o único na Conference League que o Chelsea jogou com força máxima. Nos outros jogos, até chegar na semifinal, o Chelsea foi colocando um titular ou outro ali, mas a maioria do time reserva em praticamente todos os jogos. O time chegou na final sem fazer força, a verdade é essa, afinal de contas, o elenco do Chelsea, o poderio financeiro, a qualidade dos jogadores é muito acima do nível da Conference League. Então, foi campeão, conseguiu conquistar um título já na temporada, e isso já ajuda muito aí as pretensões desse Chelsea que está se reconstruindo e, como eu disse, vai voltar para a Champions, né? Quando a gente chega em Premier League, viveu altos e baixos na temporada, mas conseguiu terminar em quarto lugar, numa disputa ferrenha ali por essa colocação, né? Vários times ali na briga, até o 7º colocado tinha a chance de ir para a Champions. O Chelsea conseguiu garantir na última rodada, vencendo o Nottingham Forest fora de casa, garantiu o quarto lugar. São 69 pontos, 20 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 64 gols marcados, 43 gols sofridos. Mais números da Premier League, a posse de bola média do Chelsea nos jogos foi de 57%, foram 11 jogos sem sofrer gols dos 38, média de 1,7 gol marcado por jogo, 8 dos gols foram de bola aérea apenas e 11 gols foram de fora da área, né? Nas Copas, o Chelsea caiu na FA Cup contra o Brighton na quarta fase, jogando com o time praticamente completo. Brighton é um bom time, né? Foi um duelo ali de jogo único, o Brighton eliminou o Chelsea, e na Copa da Liga caiu nas oitavas para o Newcastle, mas aí já estava com um time mais misto, já alguns jogadores importantes não estavam. A Copa da Liga, geralmente, os times só começam a botar a força máxima da semifinal em diante, né? Isso é normal. Mas eu considero uma temporada razoável do Chelsea. Conseguiu voltar para a Champions, fez a sua obrigação de ganhar a Conference League, onde era o favorito, e não conseguiu prosperar nas Copas, mas acho que para um período de transição, o Chelsea está num caminho normal e tem bom caminho aí, bom campo para prosperar nas temporadas seguintes. O técnico do Chelsea é o Enzo Maresca, que
cria do Pep Guardiola, né? Assim como é o Arteta no Arsenal, ele foi auxiliar do Guardiola e tem aí na posse de bola, no controle do jogo, a sua premissa. Um técnico moderno, com ideias arejadas, com movimentações, com esquemas que vão se transformando, e é um técnico que vai aí guiando essa transformação do Chelsea e tá indo bem, né? A gente vê o Chelsea jogando bola, criando, tendo alternativas, e o Maresca, ele está evoluindo como profissional, ainda é um treinador jovem, ele veio do Leicester, mas ele vai evoluindo, o Chelsea vai evoluindo junto, né? Principalmente porque o time do Chelsea é muito jovem. Ao todo, 57 jogos, 35 vitórias, com o Maresca no comando do Chelsea. Indo para os principais jogadores, não tem como não começar com ele, né? Cole Palmer, meia inglês, meia da seleção inglesa, uma das grandes sensações aí da temporada passada e que se confirmou nesse ano, apesar de viver altos e baixos, mas ele ainda é jovem, né? 23 anos, jogador canhoto, mas que joga pela meia direita, 37 jogos na Premier League nessa temporada, marcou 15 gols, 8 assistências, mas é um cara que tem muitas ações com bola, participa muito do jogo, é o jogador que mais chuta a gol do elenco do Chelsea, e foi decisivo na final da Conference, deu as 2 assistências, o Chelsea perdia por 1-0, e ele deu 2 assistências precisas para virar o jogo, e depois a partida ficou favorável, né? O Palmer, ele é um cara que tem uma visão para enfiada de bola em profundidade entre as linhas ali muito boa, ele enxerga espaços, ele chuta bem de longe, ele pode cair pela ponta, ele joga por dentro, agora ele está começando a buscar mais o jogo, ele atuava mais avançado, né? O Maresca está fazendo ele voltar um pouquinho às vezes, buscar um pouco mais o jogo, criar, tentar ter um olhar mais do campo, não só aquele olhar perto do gol, mas é um cara que está em franco desenvolvimento e é aquele playmaker, né? Como se fala nos esportes americanos, é a cara da franquia, né? O Chelsea não é o caso do Chelsea. O Chelsea é um clube de futebol, mas é mais ou menos essa história. É o franchise player, é o grande jogador, é a grande estrela desse time do Chelsea. Mas outro cara que está jogando muita bola e joga muita bola é o Enzo Fernandes, parceiro do Cole Palmer no meio campo. Ele joga ali na mesma faixa de campo do Palmer, só que do lado esquerdo, jogador destro, então tem essa coisa do pé invertido. O Enzo Fernandes é titularíssimo da seleção argentina, campeão do mundo, jogador versátil, joga em várias posições e tem ótimos números na temporada, né? 64 ações com bola, 2,3 passes decisivos por jogo, é o jogador com melhor eficácia de bolas longas do Chelsea, acerta 58% das bolas longas, é um cara que bate muito bem na bola, já teve nessa Premier League 6 gols e 7 assistências, é um cara que já tem um currículo, decisão, grandes torneios, para uma idade tão pouca, né, 24 anos. E o terceiro jogador que eu separei aqui, que para mim são os 3 jogadores mais influentes do Chelsea em campo, por isso que eu separei os 3. Ele também é jovem, é na mesma faixa etária, 23 anos, Moisés Caicedo, jogador equatoriano. Ele é um volante, mas na hora que eu mostrar como joga, ele joga como lateral muitas vezes para cair para dentro, mas ele está sempre na base. Aonde ele está ali na escalação no campinho, não importa muito. Com a bola, ele vai estar sempre na base. É o jogador da base, é o jogador da saída de bola, e é um jogador que desarma muito. É o cara que mais teve desarmes no Chelsea na Premier League. Foram 3 desarmes por jogo. Ele jogou todos os jogos da Premier League com uma média de 88 minutos por jogo, ou seja, ele jogou praticamente a Premier League toda do Chelsea, o jogador que mais teve em campo. Então, assim, um cara com fôlego, com físico, com uma disponibilidade impressionante. 90% de acerto de passe, ele recupera 6 bolas por jogo e 60% dos duelos no chão ou embaixo, cerca de 60%, ele consegue vencer e retomar a bola para o Chelsea. Então, assim, é um jogador muito influente, né? A gente fica sempre de olho nos caras da frente que fazem os gols, mas a influência do Caicedo é muito grande e o bom desempenho dele é fundamental para o funcionamento de toda a engrenagem do time do Chelsea. Então vamos decifrar esse sistema de jogo do Maresca
peguei um print aqui do Google, do jogo contra o Liverpool, né? Que o Chelsea ganhou do Liverpool no finalzinho da temporada, jogo que foi fundamental para o Chelsea, e um jogo difícil, né? O Liverpool é um time que pressiona muito bem, ele encaixa muita pressão, ele te dá muita dificuldade de jogar. Mesmo assim, o Chelsea foi bem nesse jogo e conseguiu sair com a vitória na sua casa. Sanches é o goleiro, né? Ele passou por lesão agora, né? Tanto que o Jorgensen jogou a final da Champions, mas eu imagino, da Conference, perdão, mas eu imagino que o Sanches esteja de volta. É um goleiro que tem muita qualidade com os pés, bom na saída de bola, fechar espaço. É um goleiro aí que deve ser o titular. Eu achei ele superior ao Jorgensen, mas o Jorgensen também não é um goleiro ruim se ele tiver que ir para a Copa do Mundo, né? Como titular. Então aí a gente vê o desenho, né? O Caicedo está como lateral direito, Chalobah e Colville na zaga, roda um pouco, mas pode ser que seja essa a zaga, é o que está jogando com mais frequência. O Cucurella, lateral esquerdo, titular absoluto, né? Então, a gente vê nesse sistema o time defendendo 4-2-3-1. Não é bem assim. O time sem a bola defendendo, ele defende no 4-1-4-1. Então, essa linha de 4 mesmo, fica postada na defesa, defende com linha de 4 quando o time está no bloco baixo, mas aí ou o Enzo Fernandes ou o Lavia, geralmente o primeiro volante, que é o Lavia, né, fica ali como primeiro, aí tem a linha, o segundo sobe numa linha de 4 junto com os 3 ali, o Palmer, o Neto e o Madueke, e o Jackson fica lá na frente. Isso defendendo no bloco baixo. Quando o Chelsea vai pressionar a saída de bola, é um pouquinho diferente. O Palmer e o Jackson, eles vão dar o primeiro combate ali. Eles perseguem a bola, os dois. Fica uma linha de 4 atrás, ficam os 2 pontas, né? Aí, nesse caso, nesse jogo, Pedro Neto e Madueke, cada um de um lado, e tem o salto do Lavia e do Enzo para fazer a pressão. Então o Chelsea, ele sobe, e aí sobe a linha de trás, né? Então o Chelsea faz uma pressão bem forte mesmo, difícil de sair. Se você cair nessa pressão do Chelsea, você pode perder a bola ali, e aí a bola pode cair perto do gol, com sua defesa desguarnecida para Palmer, para Enzo, para Pedro Neto, Madueke. É um pipinaço para a defesa adversária, né? Então é uma pressão que o Chelsea costuma fazer muito bem e fica difícil aí de defender. Agora, falando com a bola, né? Vamos pensar assim: o Chelsea está com a bola. Imagina aí, o Chelsea saindo jogando, o Sanches domina, toca no Chalobah, o Colville, acontece um movimento aqui. O Caicedo, ele vai passar automaticamente para o meio, o Enzo Fernandes vai para frente, e aí a gente fica com um quadrado no meio campo. A gente fica com 3 jogadores fazendo a saída de 3 ali. Aí, nesse caso, né, o Chalobah, o Colville e o Cucurella, eles formam uma linha de 3 atrás. Aí o Caicedo cai para dentro, fazendo uma dupla com o Lavia ali na primeira linha do meio campo. E aí o Palmer vai para a direita, o Enzo vai para a esquerda. Forma um quadrado no meio campo. E aí na frente os 2 pontas e o atacante. Esse é o sistema que o Chelsea se sente confortável para atacar, mas tem o balanço também, acontece do outro lado. Muitas vezes o Caicedo fica na linha de 3, o Cucurella vem e vem para o meio campo, para essa primeira linha do meio campo. Mesma coisa, Enzo e Palmer sobem, e aí só que o Lavia, ao invés de ficar do lado esquerdo, ele vai para o lado direito para o Cucurella entrar. Muitas vezes, no jogo contra o Manchester United, por exemplo, que foi aí recentemente também, o Reece James jogou. E aí, quando o Reece James está em campo, costuma o Cucurella ficar a maior parte do tempo ali como esse cara pelo meio. E o Reece James faz essa espécie de terceiro zagueiro. E aí, quando tem o Reece James, tem uma questão também, que é uma outra arma do time, né? O Reece James fica ali como terceiro zagueiro, na última linha, e aí ele fica ali observando. Quando a pressão começa a ser grande, o adversário recua, ele sobe também para ser uma alternativa de chute de longe ou de cruzamento. Tanto que a assistência do gol contra o Manchester United nasceu desse avanço do Reece James. E aí tem sempre esse balanço defensivo, né? O Cucurella e o lateral direito, eles vão fazendo esse balanço. Quando está bem ordenado, bem organizado, o time não costuma ter problema. Mas o funcionamento é esse. E aí tem um detalhe interessante na questão do contra-ataque,
que é muito legal de ver. Você que assistiu os 3 jogos da Copa do Mundo de Clubes, você vai certamente se deparar com situações assim. Como tem esses quadrados, acabam meio que formando duplas, entre aspas, né? O Pedro Neto e o Palmer, que trabalham ali nas jogadas pela direita, e o Enzo Fernandes e o Madueke. Quando o Madueke é titular, pode ser que seja o Sancho aí, às vezes o Madueke vai para a direita e aí entra o Sancho, enfim. Mas aí tá jogando mais o Madueke na esquerda, né? Jogou a final da conferência assim também hoje. Então é Enzo, Madueke na esquerda, o Pedro Neto e o Palmer na direita. O primeiro gol com o Liverpool deixou isso bem claro. Quando consegue escapar por uma ponta no contra-ataque, por exemplo, pela direita, escapa o Pedro Neto em velocidade, ele e o Palmer tentando trabalhar uma jogada ali em velocidade no contra-ataque, ou um sozinho, ou os dois ali fazendo alguma ultrapassagem, a outra, entre aspas, dupla, ela se posiciona para tentar finalizar livre. Então, o Enzo Fernandes pisa na área tentando fugir da marcação, e o Madueke é a mesma coisa. Enquanto o Jackson, que é o centroavante, ele tenta puxar o zagueiro para abrir um buraco na área. Foi assim que nasceu o primeiro gol contra o Liverpool. É uma jogada forte de contra-ataque desse time do Maresca para se ficar de olho. Mas assim, é um time que muitas vezes tem dificuldade na construção, às vezes trava, e o principal problema do Chelsea é quando a pressão adversária encaixa, porque aí ele perde a saída de bola pelo meio, ele não consegue usar a primeira base do meio campo ali, e aí ele tem que tentar esticar a bola nos pontas, e na maioria das vezes quando você faz isso é difícil dar certo, né? A não ser que o Pedro Neto ou o Madueke ganhe na corrida, consiga ter a ultrapassagem e segurar a bola, ou então lançar o Jackson em velocidade, mas é mais difícil do que você trabalhar por dentro. O desafio do Chelsea é vencer a pressão adversária, seja uma pressão lá em cima ou uma marcação forte no bloco médio, é tentar vencer essa primeira pressão para fazer a bola chegar no Palmer. A bola chegando no Palmer e o time conseguindo movimentar, aí pode sair jogadas de perigo. Né? É isso que o adversário do Chelsea tem que evitar que aconteça. E aí, indo pela briga do Chelsea, pelo que ele briga, o grupo tem a estreia com o adversário ainda indefinido, né? Porque o América do México e o LFC vão jogar no sábado, definindo, mas o Chelsea seria favorito contra qualquer um dos dois, eu imagino que contra qualquer um dos dois ele vença o jogo, mas é aquela história, né? O América do México, torcida, estádio lotado, pode criar um pouco de dificuldade. E depois esse jogo vai ser na segunda-feira, 4 da tarde, horário de Brasília, 2 da tarde, né? Horário local. Depois joga com o Flamengo, também 2 da tarde, horário local, 3 da tarde, horário de Brasília. E joga contra o Esperance Tunis, último jogo, dia 24, às 22 horas, horário de Brasília. O Maresca deu uma entrevista falando que o jogador que estiver cansado, ele vai descansar na Copa do Mundo de Clubes. Ele reclamou do calendário, desse excesso de jogos, né? Ainda que o Chelsea levou a Conference com as reservas. Não tem time que vai chegar com uma batida muito mais forte em final de temporada. Mas, enfim, o Maresca disse que vai dar prioridade para o descanso, que não vai estourar jogador. Então, eu imagino, eu deduzindo essa fala dele, eu acho que o Maresca vai rodar bastante o time. Então o Chelsea tem muitas opções de banco, né? Tem Sancho, tem o Reece James, tem o Dewsbury Hall, que está entrando bastante. Na zaga tem os meninos lá, o Badiashile, o Adarabioio, tem o menino Tariq George, que foi bem na Premier League no finalzinho. Se voltarem com culpa de jogar, tem o Mudryk, tem o Andrei Santos, brasileiro, convocado pelo Ancelotti. Ele foi convocado também pelo Maresca. Porque, para quem não sabe, a Copa do Mundo de Clubes são 23 jogadores, igual a Copa do Mundo. Você não leva seu elenco inteiro. O Maresca chamou ele para fazer parte desse elenco, então o Andrei Santos deve ter oportunidades. O Andrei pode jogar tanto na do Enzo, como ele pode fazer a primeira linha do meio. Enfim, tem elenco. Então, o que eu quero dizer é que o Maresca vai rodar esse elenco. E na primeira fase, eu acho que eles vão tentar ali
tentar passar em primeiro, mas tentar não se desgastar muito. Não sei se vai ser possível, porque é um grupo chatinho, né? América do México, o LAFC vão tentar incomodar, o Flamengo também. Mas, na teoria, o Chelsea passa em primeiro do grupo. E vamos ver como é que vai estar no mata-mata. Ele cruza com o grupo de Bayern, Benfica, Boca e Auckland. Ele cruza com esse grupo. Se passar em primeiro, deve ser o Bayern ou o Benfica o adversário. Tudo na teoria sempre. E pode cair aí, pode avançar. Eu acho que o Chelsea tem condições de disputar o título. Não acho que ele está entre os favoritos. Acho que ele está ali numa prateleira abaixo, ali na segunda prateleira dos favoritos. Se fosse fazer em prateleiras, o Chelsea está na segunda prateleira. Mas é tudo no detalhe. Eu acho que é passar para as oitavas, fazer uma primeira fase legal, passar em primeiro. E aí, a partir das oitavas, e tentar avançando, mas vai ser só jogo duro a partir daí. E vamos ver até onde o Chelsea vai, o quanto de perna ele vai ter para essa competição. Mas é muito talento. Só que muito talento jovem, né? Em Copa, esses momentos assim, jogo único, talvez a falta de experiência, até do treinador mesmo, pode pesar um pouquinho contra times um pouco mais cascudos. Esse foi o guia do Chelsea da Copa do Mundo de Clubes. Te convido a clicar. Vai aparecer aí o ícone da playlist com todos os vídeos que a gente já fez aqui deste guia, com todos os times já desmembrados, decifradinhos para você. A gente se vê no próximo vídeo logo, logo. Até mais.